Olá, eu sou o professor Rodrigo Storck e agora você vai assistir uma aula acerca de mecânica do sistema respiratório, resistência. Na aula de hoje vamos dar sequência ao estudo da mecânica do sistema respiratório. Na aula passada nós vimos o componente elástico, na aula de hoje nós veremos o componente resistivo. Recapitulando aqui, o sistema respiratório é um sistema que a gente pode estudar por meio de um análogo mecânico, um sisteminha formado por uma barra fixa em cima, uma barra móvel aqui embaixo. A distância entre elas nos dá o volume. Essas duas barras elas estão conectadas por meio de uma mola e por meio de um amortecedor. À medida que a barra móvel se afasta, o volume aumenta. À medida que a barra se aproxima da barra fixa, o volume diminui. A mola representa o componente elástico e o amortecedor representa o componente resistivo. O componente resistivo é aquele componente que tem como característica a dissipação de energia na forma de calor, enquanto o componente elástico é aquele que se caracteriza por acúmulo de energia. O componente resistivo é aquele que se caracteriza por dissipação de energia na forma de calor. Para o estudo do componente resistivo, a variável que nós vamos levar em consideração, a variável que a gente vai calcular para estudar o componente resistivo, será a resistência. A resistência. A resistência, a definição de resistência é toda força no sentido oposto ao movimento. Portanto, se é toda força no sentido oposto ao do movimento, existe a necessidade de movimento para que a resistência esteja presente. Então, vamos observar aqui, nessa ilustração aqui de um sistema tubular, em que nós temos duas extremidades, a extremidade 1 e a extremidade 2. A extremidade 1 é essa aqui da esquerda, a extremidade 2 é da direita. Nós temos aqui a pressão de entrada, que é a pressão na extremidade 1, e aqui a pressão de saída, ou a pressão na extremidade 2. Se nós colocarmos algum fluido para escoar dentro desse sistema tubular, nós teremos uma pressão de entrada maior do que a pressão de saída. Se nós temos pressões diferentes, nós temos diferença de pressão. Com diferença de pressão existe fluxo. Sem diferença de pressão não há fluxo. Então a gente precisa necessariamente que uma pressão seja maior do que a outra pressão, para que então tenhamos diferença de pressão. E com a diferença de pressão, o fluxo estará presente. O fluxo estando presente, o fluxo é um movimento e, portanto, o sistema tubular poderá oferecer força no sentido oposto, ou seja, oferecer resistência, porque há movimento. Toda vez que a gente fala de fluxo e, portanto, fala aqui de diferença de pressão, a gente precisa relembrar aqui a lei de Poiseuille, que é a lei que rege o comportamento do fluxo. E o que diz a lei de Poiseuille? Diz que o fluxo é diretamente proporcional à diferença de pressão, a π, ao raio do tubo elevado à quarta potência, e inversamente proporcional a 8 vezes a viscosidade do fluido que está escoando e ao comprimento do tubo, aonde haverá o escoamento daquele fluido. Agora, o detalhe é que o raio tem um impacto elevado à quarta potência. Portanto, qualquer variação no raio desse tubo provocará uma alteração muito grande de fluxo e, consequentemente, de resistência. Muito bem. Para a gente calcular a resistência, a gente precisa ter a diferença de pressão e a gente precisa ter o fluxo. Então, a resistência nada mais é do que a razão da variação de pressão pelo fluxo. Em qualquer uma das situações, se você tiver ausência de diferença de pressão, você
não terá resistência. Assim como não havendo diferença de pressão, também não haverá fluxo, não haverá resistência. Em indivíduos adultos, normais, o valor de resistência, o valor de normalidade de resistência é entre 3 e 5 centímetros de água por litro por segundo. Tá? Então, a resistência é a variável de escolha para o estudo das propriedades resistivas do sistema respiratório, tá? Que, em conjunto com as propriedades elásticas, compõem, então, o nosso modelo, o nosso análogo mecânico do sistema respiratório para o estudo, então, das propriedades mecânicas do sistema respiratório. Gostou da aula? Clique em gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube para acompanhar os vídeos novos e para assistir aqueles que já estão disponíveis. Além do mais, você pode acompanhar novidades na minha página no Facebook e também no meu website. Muito obrigado e até a próxima!